Gravando. Olá, boa noite a todos. E eu, que sou a única toda aqui hoje. Esse é mais um encontro de leituras coletivas do Núcleo de Estudos e Formação Política Rosa Luxemburgo. E hoje a gente está conseguindo, finalmente, encerrar o livro Reforma ou Revolução, da Rosa Luxemburgo. E hoje a gente vai fazer a leitura do capítulo 10 e fazer alguma reflexão, né? algum fechamento do que a gente achou do livro, do que a gente entendeu, que a gente percebeu durante toda essa trajetória, que é um livro extremamente importante, inclusive para entender essa atualidade, o que é a esquerda nessa atualidade, né, no que a gente está vivendo agora, e esse eterno debate sobre a perspectiva científica do socialismo, como a gente pode usar uma teoria revolucionária para a prática revolucionária, como, por vezes, autores que entendem, que fazem parte da tradição marxista, por vezes reproduzem, criam, né, conformam teorias que falam que tem a ver com a teoria crítica marxista, mas não tem mais uma perspectiva que está desenvolvimentista, que está da social-democracia, no pior sentido que isso possa ter. Né? A gente, quando fala social-democracia, é um conceito mais amplo, e a gente não pode restringir ele. Mas a gente vai fazer a leitura hoje, e mais uma vez vai ficar disponível no YouTube, e é isso, tá bom? Manda ver, Thiago. Bora. Então, capítulo 10, o oportunismo na teoria e na prática. O livro de Bernstein teve para o movimento operário alemão e internacional uma grande importância histórica. Foi a primeira tentativa para dar às correntes oportunistas da social-democracia uma base teórica. Se considerarmos algumas manifestações esporádicas que aparecem à luz do dia, pensamos, por exemplo, na famosa questão da subvenção concedida às companhias marítimas, as tendências oportunistas no interior do nosso movimento vêm de longe. Mas somente em 1890 se esboçou uma tendência declarada e única nessa via. Depois da abolição da lei de exceção contra os socialistas, quando a social-democracia reconquistou o terreno da legalidade. O socialismo de Estado a Weimar, a votação do orçamento na Baviera, o socialismo agrário na Alemanha do Sul, os projetos de Heine tendentes a instituir uma política mercantil, as opiniões de Schippel sobre a política alfandegária e sobre a milícia, essas são as principais etapas que demarcam a via da prática oportunista. O sinal distintivo do oportunismo era, na altura, a hostilidade à teoria. O que é natural, porque a nossa teoria, quer dizer, os princípios do socialismo científico, limitam firmemente a ação prática em relação aos objetivos visados, aos meios de luta e, por fim, ao modo da própria luta. Também os que só procuram resultados práticos têm um pendor natural para reclamar liberdade de manobra, quer dizer, separar a prática da teoria, torná-las independentes. Mas a cada tentativa da ação prática, a teoria cai-lhe sobre a cabeça. O socialismo de Estado, o socialismo agrário, a política de mercados, o problema da milícia, são outras tantas derrotas para o oportunismo. É por demais evidente que, para afirmar a sua existência contra os nossos princípios, essa corrente, muito logicamente, acabaria por organizar uma teoria própria, princípios próprios. Melhor que ignorá-los, tentar desacreditá-los e construir uma teoria própria. A teoria de Bernstein foi uma tentativa desse gênero. E vimos que no Congresso da Estugarda, todos os elementos oportunistas se agruparam à volta do pendão de Bernstein. Se diversas correntes do oportunismo prático são um fenômeno naturalíssimo, explicável pelas condições da nossa luta e pelo crescimento do nosso movimento, a teoria de Bernstein é, por outro lado, uma tentativa não menos natural para reunir essas correntes numa expressão teórica que lhe seja própria e entre em guerra com o socialismo científico. A doutrina de Bernstein serve de legitimação científica ao oportunismo e submete-o à prova de fogo. Como suporta o oportunismo essa prova? Já ouvimos. O oportunismo não está à altura de construir uma teoria positiva que resista, um mínimo que seja, à crítica.
só é capaz de atacar alguns princípios isolados da doutrina marxista. Mas, como essa doutrina constitui um edifício solidamente implantado, acaba por atacar todo o sistema, do último andar aos alicerces. O que prova que o oportunismo prático é incompatível, pela sua natureza e fundamentos, com o sistema marxista. Isso prova igualmente que o oportunismo é incompatível com o socialismo em geral. A sua tendência intrínseca é orientar o movimento operário para a via burguesa, ou, dito de outra maneira, paralisar completamente a luta da classe proletária. Sem dúvida que, se os considerarmos numa perspectiva histórica, a luta de classes proletária e o sistema marxista não são idênticos. Antes de Marx, e independentemente dele, houve um movimento operário e diversos sistemas socialistas. Cada um a seu modo e segundo as condições da época, traduziram no plano teórico as aspirações de emancipação da classe operária. Todos os componentes da doutrina de Bernstein se encontram em sistemas anteriores ao marxismo. Um socialismo fundamentado em noções morais de justiça, a luta dirigida mais contra o modo de repartição da riqueza do que contra o modo de produção, uma concepção de antagonismos de classe reduzidos ao antagonismo entre ricos e pobres, a vontade de enxertar na economia marxista o sistema do cooperativismo. Ora, em seu tempo, eram teorias autênticas da luta de classes proletária. Foram um alfabeto histórico onde o proletariado aprendeu a ler. Mas depois da evolução da luta de classes, das suas condições sociais, uma vez abandonadas essas teorias e formulados os princípios do socialismo científico, não pode existir, pelo menos na Alemanha, outro socialismo que não seja o socialismo marxista, nem outra luta de classes socialista que não seja a da social-democracia. Retornar às teorias socialistas anteriores a Marx não é apenas voltar ao beabá, ao primeiro grande alfabeto do proletário. É balbuciar o catecismo anacrônico da burguesia. A teoria de Bernstein foi a primeira e a última tentativa para fornecer ao oportunismo uma base teórica. Dizemos última porque com a doutrina de Bernstein o oportunismo foi tão longe, negativamente na abjuração do socialismo científico e positivamente na confusão teórica, amálgama incoerente de todos os elementos disponíveis nos outros sistemas, que nada fica para lhe acrescentar. O livro de Bernstein marca o fim da evolução teórica do oportunismo, extraindo-lhe as últimas consequências. A doutrina marxista não se limita a ser capaz de a refutar teoricamente. É a única capaz de explicar esse fenômeno histórico que é o oportunismo no interior da evolução do partido. A progressão histórica do proletariado até a vitória não é efetivamente uma coisa muito simples. A originalidade desse movimento reside no seguinte: pela primeira vez na história, as massas populares decidem realizar por si mesmas a sua vontade, opondo-se a todas as classes dominantes. Pela primeira vez, a realização dessa vontade é situada para além da sociedade atual, numa ultrapassagem dessa sociedade. A educação dessa vontade só se pode realizar numa luta permanente contra a ordem estabelecida e no interior dessa ordem. Reunir a grande massa popular polarizada por objetivos situados para lá da ordem estabelecida, aliar a luta cotidiana com o projeto grandioso de uma reforma do mundo, é o problema que se põe ao movimento socialista e que deve nortear a sua evolução e progressão. É o cuidado em evitar duas escolhas. Não deve sacrificar nem o caráter do movimento de massa, nem o objetivo final. Deve evitar simultaneamente fechar-se numa seita e transformar-se num movimento reformista burguês. Tem que se defender ao mesmo tempo do anarquismo e do oportunismo. O arsenal teórico do marxismo, desde há meio século, que nos oferece indubitavelmente as armas capazes de evitar um e outro desses perigos opostos. Mas o nosso movimento é um movimento de massa, e os perigos que o ameaçam não são uma invenção de cérebros individuais, mas produto de condições sociais. Também a doutrina marxista não podia, antecipadamente, uma vez por todas, pôr-nos ao abrigo de desvios anarquistas e oportunistas. Somente quando os desvios se traduzem na prática é que podem ser ultrapassados pelo próprio movimento, mas exclusivamente com o auxílio das armas fornecidas por Marx.
social-democracia já ultrapassou o menor desses perigos, a doença infantil anarquista, com o movimento dos independentes. Agora está a ultrapassar o segundo e mais grave desses males, a hidropisia oportunista. Se considerar a enorme expansão do movimento no decurso dos últimos anos e o caráter complexo das condições em que se deve travar a luta, assim como os objetivos que deve ter, era inevitável que, num determinado momento, se manifestasse uma certa flutuação, ceticismo quanto à possibilidade de atingir os grandes objetivos finais, hesitações quanto ao elemento teórico do movimento. O movimento operário não pode nem deve progredir de outra forma. Os instantes de hesitação, de descrença, estão muito longe de surpreender os marxistas. Pelo contrário, foram previstos e preditos desde há muito por Marx. As revoluções burguesas, escrevia Marx, há meio século, no seu 18 de Brumário, como as do século XVIII, precipitam-se rapidamente de acontecimento em acontecimento. Os seus efeitos dramáticos ultrapassam-se rapidamente. Homens e coisas parecem engastados no brilho dos diamantes. O entusiasmo estático é a mentalidade cotidiana, mas tem uma vida curta. Atinge rapidamente o seu apogeu e um longo marasmo apodera-se da sociedade antes que ela aprenda a apropriar-se tranquilamente dos resultados do período tempestuoso. Inversamente, as revoluções proletárias, como a do século XIX, autocriticam-se permanentemente, interrompem a cada momento o seu curso, voltam ao que já parecia estar feito para o recomeçar de novo, zombam impiedosamente das suas insuficiências, das fraquezas e misérias das suas primeiras tentativas, parecem não abater o seu adversário que, tirando da terra novas forças, se endireita novamente, mais gigantesco, tem um medo constantemente renovado frente à imensidade infinita do seu próprio objetivo, até que seja atingida a situação que torna impossível qualquer recuo e que as próprias circunstâncias lhe gritem: Hic Rhodus, hic salta. É aqui que está a rosa, é aqui que é preciso dançar. Tudo isto continua a ser verdade, mesmo depois de ter sido edificado o socialismo científico. O movimento proletário, mesmo na Alemanha, não se fez de repente socialista. Fez-se um pouco a cada dia. Faz-se corrigindo os desviacionismos opostos, o anarquismo e o oportunismo. Um ou outro erro são fases do movimento considerado como um processo contínuo. Nessa perspectiva, não é a aparição de uma corrente oportunista que deve surpreender, é sobretudo a sua fragilidade. Tanto quanto se manifestou em ocasiões isoladas, a propósito da ação prática do partido, poder-se-ia imaginar que se apoiava numa base teórica séria. Hoje, lendo os livros de Bernstein, a expressão teórica máxima dessa tendência grita-se com estupefação. Como? É tudo que tem para dizer? Nem sombra de pensamento original. Nem uma ideia que o marxismo já não tivesse há dezenas de anos refutado, esmagado, ridicularizado, reduzido a pó. Bastou que o oportunismo começasse a falar para demonstrar que nada tinha para dizer. É isso que dá, para a história do partido, tanta importância ao livro de Bernstein. Bernstein abandonou as categorias do pensamento do proletariado revolucionário, a dialética e a concepção materialista da história. Ora, é a elas que deve as circunstâncias atenuantes da sua mudança. Porque só a dialética e a concepção materialista da história podem mostrá-lo, com grande magnanimidade, tal como foi inconscientemente. O instrumento predestinado que, revelando à classe operária um desfalecimento passageiro do seu ardor, a forçou a rejeitá-lo com um gesto de desprezo escarnecedor. Tínhamos dito, o movimento torna-se socialista corrigindo os desviacionismos anarquistas e oportunistas que são uma consequência inevitável do seu crescimento. Mas ultrapassá-los não significa fazer tudo com toda aquela tranquilidade que agradaria a Deus. Ultrapassar a corrente oportunista atual significa rejeitá-la. Bernstein termina o seu livro com um conselho ao partido, que ouse parecer o que é, quer dizer, um partido reformista, socialista e democrata. O partido, ou seja, o seu órgão supremo, o Congresso,
deveria, em nossa opinião, seguir esse conselho propondo a Bernstein parecer o que é: um progressista democrata pequeno burguês. A primeira edição terminava com estes 2 parágrafos que Rosa Luxemburgo suprimiu por lhe parecer terem perdido a oportunidade. Terminamos, pessoal. Isso aqui não estava, esse último parágrafo não está aqui no meu livro, não. Eu achei um capítulo assim bastante. Foi a cereja no bolo, né? E o próprio capítulo em si já é um pouco o balanço do livro, né? Você quer começar a fazer uma avaliação logo, Marcos, então, ou a gente faz inscrições? Não, faz as inscrições, eu vou esperar vocês falarem para eu... eu quero me inscrever. Pode ser. Tá? Tem um acordo com o Marcos, e aí é um capítulo curto, mas que ela vai resgatando vários elementos que ela falou no decorrer do livro, mas é interessantíssimo, aliás, o livro todo, né? E aí a gente estava lembrando que há 2 anos atrás a gente estava discutindo, o Tiago lembrou, né? A gente estava discutindo junto com o pessoal que era da RB, justamente o livro da Rosa Luxemburgo, né? Na reinauguração do núcleo. E aí é interessante a gente perceber, e eu já vou tirando dúvidas com isso, quando ela fala do oportunismo na teoria e na prática. E aí é impossível a gente não pensar da perspectiva da hostilidade à teoria, né, que é a aversão à teoria na ação política, e que a gente está num tempo que a gente fala muito sobre o negacionismo. Ora, a gente está dentro de um partido que, por muitas das vezes, é um partido que se diz socialismo e liberdade, e a gente vê das várias tendências do PSOL que negam essa perspectiva do socialismo, que tem receio. Milton, fecha seu microfone, por favor. Que tem receio de falar que é marxista, de falar que é socialista. Isso é um ponto que, a gente, à primeira leitura, parece que é muito isso. E também, quando a gente fala de oportunismo, é inegável a gente pensar, e aí ela até coloca nessa questão da lógica pragmática a curto prazo. Isso aqui, então, ela está fazendo uma avaliação, por exemplo, se a gente fosse trazer para o momento atual, dos políticos que jogam um centrão da vida, ou o próprio Partido dos Trabalhadores que joga conforme o jogo. Eu penso que não é bem isso. Eu penso que, assim, isso é muito presente para mim, quando a gente está discutindo sobre socialismo científico, 2 pontos. Primeiro, aqueles que se dizem socialistas e não fazem o socialismo, né? Nós somos do Partido do Socialismo e Liberdade, mas as nossas práticas não condizem com a teoria, isso é um ponto. O segundo ponto, o que me parece, dentro desse negacionismo, né, dentro dessa cisão teoria e prática, e isso eu sou assistente social, no serviço social a gente discute muito essa questão da cisão teoria-prática, é que só tem resultado se for empírico. Se você for para, talvez, a ação direta, né? Ou se você tiver alguma ação efetiva nas políticas sociais, por exemplo. Estamos discutindo segurança alimentar, estamos discutindo fome, então tem que dar cesta básica, e não discutir a distribuição da riqueza socialmente produzida. E aí, quando eu falo da distribuição da riqueza socialmente produzida, estou falando de uma análise sobre o capitalismo, de uma análise de uma sociedade de classes. Quando eu estou dando uma cesta básica, é uma ação direta que é relevante, que sana a fome, mas que não discute esse processo. Então, quando as pessoas abrem mão da teoria e partem para o empirismo, elas tendem a ter ações imediatas, que são importantes. Está aí no momento de fome, de situação de fome agravando cada vez mais no Brasil, então é importante fazer campanhas. Mas até quando a gente vai ficar discutindo renda básica, e não a supressão de um sistema que faz com que a riqueza seja concentrada e a pobreza socializada, né? E aí eu penso, quando a gente vai para Burns, tem um pouco disso, né? Ele quer falar das cooperativas como se fosse um mundo que não fosse constituído de uma sociedade de classes, né? Ao mesmo tempo tem um abstracionismo, e aí eu puxo um pouco da sardinha, trazendo mais uma vez o exemplo do nosso partido, né, que toda a maioria aqui são pessoal, de você ficar só na teoria, descolado das classes trabalhadoras. Você, enquanto vanguarda,
que não se aproxima das classes trabalhadoras, ou quando se aproxima delas, se aproxima enquanto vanguarda, não entendendo as demandas concretas da classe trabalhadora. Aí eu quero discutir com vocês, me parece também um abstracionismo. Eu não sei se ela quis dizer bem isso, mas para mim soou um pouco isso. E o que é a praxis? É justamente quando você pega uma teoria revolucionária e utiliza dialeticamente uma prática revolucionária, que é o próprio socialismo científico, né? Eu achei fantástico esse pedaço aqui que está a Rosa e é aqui que preciso dançar. Eu achei fantástico essa frase. Vou tatuar ela, enfim. Se bem que eu não sei se é do Bernstein ou dela, mas enfim. E aí é inegável a gente pensar onde está o nosso maior rival quando a gente quer pensar em teoria revolucionária e prática revolucionária. Se está dentro ou fora. Se é os representantes da burguesia e do capital, ou às vezes os nossos adversários estão dentro do nosso próprio espectro de esquerda. E aí me parece que quando a Rosa discute com Bernstein, que ela fala que é um antigo companheiro, inclusive a gente falou várias vezes que o Bernstein trocou cartas com Engels, etc. O Bernstein não me parece em momento nenhum que ele não se acha socialista, né? Eu acho que quando ele propõe uma perspectiva totalmente associada próxima da social-democracia, que sabe social-democracia, não sei se estou me expressando bem, mas em momento ele não diz que ele é socialista. Em outro momento, ele diz que ele não é socialista. Então, são pontos interessantes. Aí, inegavelmente, eu vou me recordar do Lula falando, né, mais do José Dirceu, nos últimos tempos, que eles nunca foram marxistas, né? Então, é interessante pensar nisso. Ah, legal, vou procurar, achei lindo, achei muito interessante. E é mais ou menos isso que eu queria colocar esses pontos, né? Hostilidade à teoria, aversão à teoria na ação política, e aí eu acho que tem um pouco do elemento das finalidades éticas e os limites éticos da teoria, né? Porque a teoria socialista ela tem uma direção, né? Ela tem uma... Sim. Então, tem uma perspectiva ético-política, e muitas pessoas acham que isso pode ser um impeditivo de avanço. Aí a gente lembra de políticos que abandonam o partido que tem uma direção, né? Embora ele tenha várias correntes, ainda não está adequado àquela perspectiva que eu entendo. E eu acho que é mais ou menos isso. O oportunismo, exemplo de adaptação, que a gente colocou, que o Bernstein faz essa adaptação, né? E é mais ou menos isso, para colocar. O Tiago está inscrito e o Newton acho que levantou a mão. Beleza. Então, eu vou me permitir discordar, concordando com a Janice e com o Marcos. Na verdade, eu concordo com a análise que a Janice apresentou, mas eu discordo do iniciozinho, da introdução dessa análise, que é um pouco também a frase que o Marcos tinha colocado, que esse capítulo é a cereja do bolo. Na verdade, eu não acho que seja a cereja do bolo, eu acho que é bem triste enquanto capítulo, porque eu acho que a Rosa se equivocou, né? E o que eu quero dizer com isso? A Rosa apresenta, nesse capítulo final, né, a teoria do Bernstein, que é uma teoria, ela a apresenta enquanto teoria, né, e é um pouco justamente essa questão, né, para a Rosa, o oportunismo ele é uma espécie de tendência prática que ganha finalmente na teoria do Bernstein, ganha finalmente no Bernstein uma teoria. E aí, quando ela ganha corpo teórico, ela pode finalmente ser desmontada pela própria Rosa, né? É isso que ela está fazendo. Mas eu acho que a Rosa é bastante otimista quando ela faz isso, né? Ela coloca no capítulo como se desmontar a teoria oportunista fosse finalmente ultrapassar e rejeitar o oportunismo e permitir que o socialismo pudesse avançar, né? A Rosa está falando de uma perspectiva para quem a revolução socialista era iminente, né? E as pessoas realmente acreditavam, a Rosa realmente acreditava nisso na Alemanha na época, né? E é muito triste sabendo que, na verdade, não só não deu certo, quanto ela mesma foi traída e assassinada pelo próprio Partido Social-Democrata Alemão. E aí, o que eu quero dizer com tudo isso, né? Eu acho que por trás desse otimismo da Rosa, existe um certo positivismo, né, que não é, em si, algo negativo, mas acho que a gente precisa pensar seriamente nos seus limites, né? Que é o seguinte, para Rosa, fazer uma crítica racional à teoria oportunista, né, colocar em movimento o socialismo científico, justamente pelo seu caráter científico,
era conseguir superar, no plano teórico, uma série de problemas e de obstáculos ao movimento real e concreto do socialismo, né? Então, eu acho que existe aí uma certa quase crença ingênua no poder da razão, sabe? Quase como se a razão fosse por si só capaz de desmistificar a realidade de maneira quase que automática, assim. E, enfim, eu acho que isso não se sustenta, né? E não se sustenta porque eu acho que ela subestimou o poder da ideologia, né? Eu acho que ela subestimou o poder do romantismo, né? A gente pensar, por exemplo, que não só a revolução não aconteceu na Alemanha, mas como surgiu um movimento extremamente romântico, idealista, que é o nazismo, né? Um dos caráteres do nazismo é o romantismo, no sentido do idealismo e do nacionalismo romântico, né? Antirracionalista, né? A gente vê que existe aí algum tipo de entrave para essa quase onipotência da razão que a Rosa está defendendo, né? A razão não é onipotente, infelizmente, tanto é que hoje em dia a gente tem que lidar não só com a continuidade da ideologia burguesa, né, um século depois da Rosa ter escrito isso, mas a gente tem que voltar a lidar com questões como, sei lá, terraplanismo, as pessoas serem contra a vacina, sabe? Parece que a gente não só não avançou, como a gente voltou a lidar com questões que pareciam superadas há muito tempo pela luz da razão. Então, assim, existe um certo limite nessa luz da razão, afinal de contas, né? Que a gente não conseguiu lidar, né? Fundamentalismo religioso, como o Marcos colocou, né? Então, enfim, tudo isso para dizer que, ao mesmo tempo, é justamente isso, né? Ou seja, esse ambiente em que essas questões que a Rosa estava desmontando e criticando não foram superadas, né? Não foram deixadas para trás, que faz com que esse livro seja relevante ainda hoje, tá ligado? Porque se ela tivesse razão nesse último capítulo, a gente não precisaria estar lendo esse livro hoje em dia. Né? Ou estaria lendo muito mais como um documento histórico de como a burguesia, ou de como, enfim, o oportunismo, enquanto tendência teórica e prática dentro do movimento comunista, foi finalmente superado. E esse seria um documento histórico da superação final desse oportunismo. Né? E, infelizmente, não é a situação que a gente vive hoje. Né? Então, enfim, só para trazer um pouco de sal aí e de pessimismo para nossa pequena reunião. Passo a palavra. Newton, tá conseguindo falar, meu bem? Boa noite, gente. Eu quero falar porque às 8 horas eu tenho uma aula e eu gostaria de falar, de exatamente pegar aquilo que você falou. Quem está entrando como eu agora, do meu ponto de vista, o PSOL era um partido de esquerda, porque as ideias que eu vi, as posturas que eu assistia estando de fora, e pelo próprio nome do partido, eu achava que era o único partido de esquerda no Brasil, com vozes e tudo mais. E você me deu uma nova perspectiva, ou seja, há uma coisa no Brasil ainda velada, eu não sei se é porque muitas coisas no Brasil são veladas, que não se podem dizer, né? Eu lembro que nos anos 80, quando meu pai foi diagnosticado com câncer, não se dizia a palavra câncer. Era como se fosse uma palavra proibida. E socialismo e marxismo, e as pessoas, quem assume, quem não assume. Para mim, eu vou reler o livro, eu tenho muitas leituras para fazer, mas eu vou reler o livro. E ela falou uma coisa que me chamou muito a atenção, com pequeno burguês que era. E é esse pensamento de pequeno burguês que está na minha cabeça. E eu não queria, eu vou me retirar logo, não quero falar mais. Eu só quero repensar esse tipo de coisa de classes, sabe?
pequenos burgueses que têm acesso e que, de repente, começam a teorizar. E assim eu passo a palavra. Você gostou de participar da leitura, Newton? Gostei, para mim, foi Uma boa experiência. não só pelas inferências que ela faz. Boa leitura, mas ela faz muitas inferências. E isso já, a gente que já conhece a história, mesmo que não tenha vivido, mas conhece a história, sabe que ela estava uma profissional séria, vamos dizer assim. Eu achei super válido esse tempo. Eu aprendi bastante. Espero que você não desista, hein? Vamos continuar outras leituras. O quê? A gente vai ter outros livros. O som está cortando. Sim, o seu também. A gente vai ter outras leituras de outros livros. Mas aqui é uma base para a gente continuar lendo. Agora, fiquei curiosa para entender o que você ficou pensando sobre pequena burguesia. Fiquei curiosa. Se você não quiser falar, ok, mas eu fiquei curiosa para entender o que te incomodou, o que te mobilizou com essa expressão pequena burguesia, que é uma expressão que a gente, quando começa a se aproximar dos partidos políticos, das organizações, a gente ouve o tempo todo, aquele burguês, aquele pequeno burguês. E aí a gente tem que conceituar o que é o pensamento pequeno burguês, que tem um pouco próximo do que o Tiago falou, essa ideologia, porque não sei se a gente pode analisar, não sei, tenho dúvidas, a gente pode analisar a pessoa de classe média como um pensamento pequeno burguês, eu tenho questões em relação a isso, mas é uma classe trabalhadora que não se entende classe trabalhadora, a gente teria que discutir a contextualização do classe em si, classe para si, somos todos trabalhadores, mas a gente sabe que é trabalhador, aí seria um outro debate, talvez para um outro livro, mas que eu acho importante para você se situar. Só fazendo rapidamente, juntando seu comentário com o comentário do Tiago. Tiago, você acabou, assim, realmente, é oportunismo e nenhum otimismo, né? Nossa, eu concordo com o Tiago. Se isso aqui tivesse acontecido, a gente não estava nem discutindo a Rosa agora, a não ser como um livro até de poesia, né? E não é. Quando a gente lê os textos da Rosa e o debate dela com Bernstein, o tempo... Tiago, valeu. É o tempo todo a gente identificando coisas na nossa trajetória de organização política, como o Newton colocou. Quem de nós, quando o pessoal faz o rompimento com o PT, não entendeu ali o mais inocente, talvez inocentes e não entendendo a contradição, e eu não tinha cúmulo à época, não entendendo que mesmo com o rompimento não ia ser formado um partido revolucionário. Né, mas é claro que é bonito o processo, né? O partido faz um rompimento, é expulso do PT no momento que quem foi petista estava meio... Mas, assim, se a gente for analisar cientificamente, dentro de uma conjuntura que a gente vive, a forma como os partidos são organizados, que existe uma diferença entre partido político e partido revolucionário, né? Tem uma enorme diferença. O partido político é uma organização, inclusive, a gente estava discutindo aqui no início as burocracias que se incidem, e muito mais burocracia num partido do que... como é que o PCB gosta de falar? Do que organização, não, disciplina. Tem muito mais burocracia do que disciplina revolucionária, eu diria. Eles acham que disciplina é fazer fila na Presidente Vargas, mas então, disciplina é o que a gente está fazendo aqui, tentando manter o diálogo e estudando teoria, independente de quantos anos ela tem, para refletir o nosso momento. Isso é método. Né? Mas, voltando, obrigada, Tiago. E aí, o Newton, não sei se está aí ainda, que está caindo, está oscilando. Pois é, total. Eu estava estudando isso esses dias, Tiago, inclusive, não com Bensan.
Estava estudando justamente divisão sexual e social do trabalho de novo, e aí como o trabalho doméstico é burocrático, só para você ter uma ideia. E aí eu queria ouvir agora o Marcos e o Gabriel, porque, por favor, vocês falem a impressão de vocês do livro. Se o Newton conseguir voltar, não sei se ele vai conseguir. Eu posso falar rapidinho, eu gostei muito da obra. Eu já tinha lido um pedaço ou outro, assim, né? A Faculdade de História, ela te proporciona muito isso. Você lê 1 ou 2 capítulos de dezenas e centenas de livros, né? Você nunca lê um livro inteiro. Então, e é uma falha que eu acabei não recuperando ao longo do pós-faculdade, né? Então, esse livro tinha isso. Eu já tinha lido aí, acho que 1 ou 2 capítulos, sei lá. Mas eu gostei muito da obra como um todo. É uma obra curta, né? Então é fácil de você ler, não é uma leitura cansativa, né? Algumas palavras, de repente, né, um pouco mal traduzidas aí, né? Um português muito formal que poderia ter sido melhor, mas enfim, é uma questão de tradução, né? Mas a mensagem do livro é muito importante, muito interessante, muito ainda atual, né? Mesmo a gente pensando aí que é um livro que foi escrito há mais de 100 anos já, né? E a gente, o tempo todo, todas as nossas leituras, a gente sempre consegue trazer para a realidade de hoje, né? Essa coisa do reformismo, essa coisa do oportunismo, né? Esse capítulo 10 em si, né? Eu acho que ele não é um dos mais interessantes, né? Acho que ela só termina ali de derrubar mesmo a teoria do Bernstein, né? Colocá-lo de fato como um oportunista e que, né? Mas assim, não. Acho que acho que 2 capítulos anteriores foi realmente o marco ali, né? O capítulo 8, se eu não estou enganado. Mas é isso. Acho que foi muito válida a leitura, os comentários, as nossas discussões aqui, né? E que a gente possa continuar aí com esses clássicos, né, que são fundamentais, assim, porque a gente às vezes ouve, né, de algumas outras pessoas assim, vai ficar lendo um troço escrito mais de 100 anos atrás, 100 anos atrás, tal, isso já passou, isso já era, mas a gente vê claramente que não, né, que o troço tá aí até hoje, sendo relido, né, e cada hora a gente tem ali uma nova, né, uma nova relação com a realidade, né? Então isso é muito prazeroso também, né? Que a gente não fica falando só no que a gente está vivendo no hoje, mas a gente está falando sobre o que a gente está vivendo, pautado, né, em algumas teorias, em alguns métodos que conseguem explicar, pelo menos em parte, um pouco do que tá acontecendo. Bom, então acho que é isso. Não vou também me estender muito, não. Fala aí, Marcos. Oi, minha internet aqui está oscilando também. Eu gostei muito do livro, eu nunca tinha parado para lê-lo, assim. Engraçado, né? Eu, desde os meus 16 anos, eu me auto-intitulo socialista, né? Desde muito criança e já adolescente. Mas estou percebendo isso agora, que li pouco, quer dizer, li muito, assim, muitos livros teórico-conceituais, assim, esparsamente, né, de forma, dando um texto aqui, espetacular, mas assim, parar para ler um livro do início ao fim foram poucos, sobretudo esses clássicos, né, dos nossos militantes, né, de esquerda, que conseguiram, né, em alguns casos, conciliar teoria e prática. E a Rosa é um desses personagens, né? Eu sou muito fã da Rosa Luxemburgo, que ela tinha um rigor teórico muito forte, né? Ao mesmo tempo uma militância ali, uma prática no partido e depois, quando ela rompe com o partido, são ali da Liga Espartaquista e no Partido Comunista Alemão, como ela foi até as últimas consequências, né? Ela poderia ter se salvado, né, ali do seu fim trágico, ela oportunidade
mas ela não abdicou da luta. Isso é uma coisa muito rara, né? Mesmo naquela época, imagine hoje, né? Quando ela fala dessa questão do oportunismo, né? Da pessoa já olhar, né, lá para frente, sempre pensando nessa forma da democracia burguesa, né, da democracia formal, vamos dizer assim, das eleições, né, e de quanto é mágico para uma pessoa, e aí não precisa nem ser de esquerda exatamente, pensar que vai conjugar suas ideias sem qualquer tipo de interferência do próprio sistema que a elegeu, né? Porque na verdade hoje em dia cada vez mais há menos espaço, né? Há menos espaço se você não se aproximar do jogo eleitoral, do jogo político, há cada vez menos espaço, ao menos que você, líder carismático, se venda ao sistema, e a gente está vendo isso cada vez mais. Então é muito difícil você manter a coerência. E a leitura desses clássicos permite isso, que a gente pare e pense o que está acontecendo. Acho que foi a Janice que falou isso, e é uma das minhas ferramentas, né, também no ensinamento, a totalidade em movimento, né? Milton Santos, né, o famoso geógrafo, fala muito isso, né? A gente olhar como está a conjuntura, como se desenvolve o espaço geográfico na sua totalidade em movimento, sempre apontando as intencionalidades. Nada do que é material nesse planeta é por acaso, tem um motivo, tem uma razão, tem uma intencionalidade, né? Os grupos, eles se gladiam ali no espaço, num acúmulo de forças para poder, enfim, para poder ter mais poder, né? O poder, né? Então, assim, na verdade, a crítica da Rosa em relação ao Bernstein é exatamente isso, é o oportunismo, a degeneração de um conceito pelo poder, né? O que se transformou o Partido Social Alemão, Democrata Alemão, né? Depois que Rosa morreu e depois de todo o processo da República de Weimar, se transformou no Partido Nacional Socialista, o Partido Nazista, né? O grau de degeneração foi tamanho que o desdobramento veio lá nos anos 30. E parece que a roda, né, o círculo, né, se mantém. Hoje em dia, cada vez mais, e isso é uma coisa muito louca, né, você perceber que a extrema-direita ganha cada vez mais força, cada vez mais corpo, degenerando, né, denegrindo, deturpando a realidade, de uma forma tão teoricamente, ideologicamente desonesta, mas que ainda faz com que muitos acreditem. E aí o que o Tiago falou dessa questão do romantismo, né, de uma sociedade perfeita para esses grupos, né, o branco, heterossexual, classe média alta, para pão duro, né, um monte de categorias que a pessoa tem que se vestir, né, para galgar alguma coisa nessa sociedade. E isso aqui dá, né, que cria esse jogo que a extrema-direita faz e o flerte que eles têm com pensamentos fascistas e nazistas. Então, assim, e aí o quanto nós de esquerda também passamos por esse processo de degeneração, como ocorreu com o PCB lá atrás, né? E parece que ainda ocorre ainda hoje, como ocorreu com o PT nos anos 80 e agora com o PSOL, né? E como nós aqui em Maricá, esse micro universo que nós vivemos, o quanto a gente tenta nadar contra essa maré,
que seria muito fácil para nós, né, a gente já discutiu isso aqui, nos aliarmos ao partido dominante aqui do município. Agora, o que a gente ia ganhar em troca? Uma salinha 3x3, né, talvez, 3 meses de aluguel e tchau, tchau. Seria o máximo, provavelmente, o que ia acontecer. Né? E aí, quando a gente propõe para esse grupo hegemônico que nós queremos fazer unidade de ação em relação à reforma da Previdência, em relação à reforma trabalhista, há um silêncio total. Agora, quando eles, no desespero, nos convidaram em 2018 para irmos fazer caminhada e passeata, né, e carreata pelo Haddad no segundo turno, mesmo contra a minha, contra a minha vontade, mas mesmo eu tendo um ranço em relação ao PT, Jaqueline também, Alberto também, nós fomos. Então essa é a diferença, né? A gente manter uma coerência, tentar manter a coerência de outros grupos que já deixaram essa coisa e já estão embarcando em outro processo. Então, assim, foi muito bom. Eu acho que esse espaço precisa ser mantido, né? A Janice teve essa contribuição, o grupo todo trouxe essa contribuição. Acho que é o nosso motor da gente continuar e da gente poder assim, a teoria, o conceito não pode estar desassociado da prática. Podemos sim falar de tudo com o trabalhador que entende. E na eleição do ano passado nós vivenciamos isso nas ruas. Tanto eu, Gabriel, Janice, né, o pessoal todo que fez a campanha, a gente falava de coisas assim, muito revolucionárias, e as pessoas entendiam. Agora, é claro, é muito difícil a pessoa ouvir você num barulho infernal no centro de Maricá a 40 graus, né? Mas ela ouve às vezes, e ela às vezes entende. Então, assim, vale a pena a gente continuar esse trabalho, né? Então, é só isso que eu queria dizer por enquanto. Eu levantei a mão rapidamente. Eu vou pegar o último gancho que o Marcos colocou, que você vê, né? O Newton, quando chegou aqui no grupo, e eu falo sem problema nenhum, ele falava que ele e o Campelo, né? Infelizmente, o Campelo não conseguiu mais voltar por conta de questões de saúde. Eles falavam da insegurança deles de participar de uma leitura. Por que a proposta de leituras coletivas? Porque a maioria das pessoas não tem tempo, realmente, ou não tem o hábito de se organizar para uma leitura mais sistemática. Né? Então, para mim, algumas palavras que aparecem e aí incomodam, para mim, Janice, para mim, eu quero que incomode mesmo. Tem que incomodar. Né? Tem que incomodar, quando é bem direcionado, bota para refletir. E, geralmente, refletir, porque só refutar, que é uma coisa que a gente tem muito hoje em dia, né? Essa esquizofrenia anticientífica, só que ela não surgiu hoje, né? A gente está dando vários exemplos aqui, mas eu ainda penso, e aí eu coloquei algumas anotações aqui, que o que a Rosa está mais preocupada aqui, para além do inimigo, entre aspas, que já é identificado, que são os representantes da burguesia e do capital, né, do capital, é esse inimigo dentro. E eu penso que o pessoal está, nesse momento, talvez, dar um estudo, da gente pensar essa questão agora, quem são, quantas pessoas a gente conhece no pessoal, que se você bater um papo de meia hora negam a ciência, que pode não negar a ciência da vacina, que é uma ciência até do senso comum, mas quantos que, inclusive, têm uma leitura, têm um acúmulo teórico e negam aspectos que são basilares ao marxismo, à teoria crítica dialética. A gente conhece um monte. E aí eu acho que a Rosa aqui ela não está nem dizendo assim, essa questão mais nível de partido. Senão a gente vai estar falando de um centrão da esquerda, né? Aquela galera que a gente viu, inclusive, na eleição, as pessoas que transitam nas correntes ou transitam em meio partido por interesses
se não particulares, exatamente, se não particulares, negam, se apropriam de umas relações de poder. Eu sempre digo, né, repito que a esquerda talvez precise de terapia, porque tem umas relações de poder ali, da necessidade de estar circulando, e o PSOL é um lugar exemplar para isso. É muito fácil fazer isso andando pelas correntes do PSOL. Eu me considero independente hoje, porque eu tenho muita dificuldade de uma coisa que também... Você quer ver um grande negacionismo dentro da esquerda? É você não ter o contraponto. Por exemplo, a gente tem uma discordância teórica. Uma coisa é ter uma discordância teórica com você. Outra coisa é inventar uma coisa dizendo que aquilo é teoria. Marxista, pior. E é o que a gente mais ouve dentro do PSOL. Umas correntes meio esotéricas, meio sei lá o quê, que falam que estão falando de socialismo. Ao mesmo tempo, muita gente que recorre ao socialismo para criar conceitos, porque a ciência é isso, criar conceitos com base no fundamento teórico, que é a experiência empírica, né? É a correlação entre os dois. Gente que tenta trazer uma nova perspectiva sobre assuntos e eles são completamente refutadas por um marxismo ortodoxo. Né? A gente tem os dois lados. A esquerda, eu penso que o inimigo conformado, que é o capital, ele tem, embora ele discorde em alguns sentidos, aí a gente fala da velha questão da unidade da esquerda. A questão da velha unidade da esquerda, me parece, ouvindo esse último texto, é justamente essa dificuldade de apreensão do método científico. Porque eu posso até discordar do método científico, mas se eu estou dizendo que eu sou crítica dialética marxista, tem que usar o método. E aí eu acho que é um pouco que entra nessa questão que a gente está falando aqui coloca aqui em algum lugar, dos limites das finalidades éticas, não, da versão teórica, porque a teoria tem limites. A teoria tem limites, mas ela tem esse processo dialético, ela avança. Talvez os limites da teoria, é uma dúvida que me surgiu agora, que ela coloca, são os limites da direção que você está impondo a sua teoria. Qual a proposta da teoria que você propõe? Baseada no que você está advogando. Eu digo que eu tenho uma leitura marxista de um processo. Eu preciso ser, entre aspas, fiel ao método. O que acontece, e aí me parece a leitura do Bernstein, é que ele diz que está fazendo uma leitura da realidade por um método, talvez, socialista, mas ele não está fazendo isso. E o pior, vamos lá, nos transportar para a época, de repente a roda para fulano, você não está fazendo isso, fulano. Você não está fazendo socialismo. Não, mas eu sou socialista, sim. Que isso? Quem é você para julgar o meu socialista? Sabe? A sensação primeira é essa. E a segunda é, não, mas nós nunca fomos socialistas. Então, são os dois momentos que eu vejo no pessoal agora. É uma galera se dizendo comunista, socialista, utilizando a teoria marxista sem usar, e o outro que não usa, mas está dentro de uma legenda e diz que é. Então, é muita terapia envolvida no lance. E eu acho que isso é um pouco de falta de compromisso. Eu acho que a Rosa, embora otimista, e aí eu fico pensando, Rosa não conheceu Gramsci, eu acho que não, né? Acho que historicamente não. Mas é o otimismo, o pessimismo da razão e o otimismo da vontade, né? Talvez seja isso, né? Ela estava vivendo um processo histórico que eu acho que era impossível não idealizar a época, né? A revolução está logo ali. Eu acho que nós temos a oportunidade, é bonito, isso é Gramsci. Isso é uma frase que eu tenho muito comigo, que é o pessimismo da razão, ver as coisas como elas realmente são, mas sem perder o horizonte revolucionário, que é o otimismo da vontade, que aí você coloca a prática em movimento. Porque sem tesão, sem mobilização, sem... E aí eu acho que, para mim, me ajudou a me apropriar cada vez mais da teoria. Que eu organizei, inclusive, alguns preconceitos que eu tinha contra a política, contra políticos, contra partido, contra organizações, contra os malucos que aparecem em eleições do partido. Com a teoria, eu entendo que isso não são experiências inéditas, isso vem de muito tempo. A Rosa está falando de uma coisa que eu posso vivenciar, porque não se resolveu dentro da esquerda. Então, talvez o nosso maior inimigo esteja dentro da esquerda. E por isso que a gente está falando há séculos de unidade da esquerda. E é por isso, desculpa, vai aparecer na gravação, falando sobre o sex appeal do Lula, em vez de estar pensando na situação que se coloca no país
e que não é do país, é de um processo para além da barbárie que o capital está, e que a gente está agora criando estratégias baseadas na teoria para sobreviver. A gente está assim, a gente quer a revolução, mas a gente sabe que a gente vai ter que sobreviver nesse momento. As condições objetivas são as piores possíveis, com elementos do aquecimento global, e eu acho que não é a primeira pandemia que a gente vai passar, então tem condições objetivas pioradas, né? Então é mais ou menos essa reflexão que eu estou fazendo, que eu acho que e aí a importância de estar aqui, a apropriação, você pode, assim, para discutir e falar que está errado, e aí eu acho que foi o mérito do Tiago agora, eu não tinha percebido esse caráter astrológico da Rosa, talvez ela tenha uma lua em Áries, alguma coisa ali em Peixe. Eu não tinha percebido esse cara, desculpa, Rosa, eu não tinha percebido esse caráter extremamente otimista da Rosa, mas eu acho que é muito se ela tivesse conhecido o Gramsci, seria o pessimismo. O Gramsci, quando falou essa frase, estava preso, só para vocês terem uma ideia, né? O pessimismo da razão e o otimismo da vontade, eu acho que é por aí. Sim. E eu acho que deve ter sido fantástico você ver a revolução tá chegando ali. O horizonte revolucionário dela estava ali. Porque tinham condições objetivas para isso. Mas não aconteceu porque existe a contradição. Não é tão fácil, né? Pode falar, Mar. Não, e ao mesmo tempo que você tinha essas condições para a revolução, né, já estava acabando, né, a Primeira Guerra Mundial, ela está olhando para a Rússia e está preocupada, porque ao mesmo tempo que ela faz uma saudação veemente ao Partido Bolchevique, ela aponta para uma preocupação de burocratização desse partido, né, no diálogo que ela tem com Lenin, ela aborda isso, essa preocupação. E foi exatamente o que aconteceu depois, né? Exatamente isso. Depois do comunismo de guerra, né? Da guerra civil na Rússia, e que era um pega para capar, porque você imagina, né? Um país veio da Primeira Guerra Mundial já destruído, já vinha sendo destruído antes, né? Um império atrasado, com miserabilidade total, e ainda é atacado por 14, 15 nações. Foi uma loucura, né? Eu tenho um livro aqui, inclusive, sobre esse assunto que eu estou lendo. Então, mas ela vai apontando o perigo da burocratização. E aí é uma dúvida que eu tenho, né? Será que essa burocratização chegou com Stalin, mas será que, caso Trotsky tivesse ali vencido essa batalha com Stalin pelo poder, será que isso também não aconteceria com Trotsky? É uma dúvida que eu tenho. E hoje em dia, né, essa questão dos extremismos, né, do que a gente fala dos extremos, né, do sectarismo, né, que nós não somos sectários, eu sempre falo isso, né, eu fico assim pensando, né, e aí é uma polêmica que eu vou deixar aqui e depois a gente conversa numa outra oportunidade, talvez, essa questão do meu otimismo em relação a tudo que aconteceu com o PT, né, e agora essa questão da extrema-direita no poder, que eu penso que é um erro de análise de conjuntura, quando Marcos, chega... só falando para você que o livro foi lançado em 1900, a segunda edição, entendeu? Então, tem uma localização histórica aí. Ela estava bem ali naquele processo próximo da Revolução mesmo. em 1905, Tiago? Eu estava achando... Não, porque pelo que eu a burocratização já é do Partido Bolchevique, é isso. Não, tudo bem, mas também ela fala muito sobre a questão da Revolução em si, de 1917, que ela está presa, né, e ela dialoga também com Lenin, também em 1917. Bom, enfim, mas de qualquer forma, há essa crítica, né, mas o que eu estou querendo dizer é que nesses tempos que nós estamos vivendo de extremismos, né, você tem, o meu otimismo era que dentro da esquerda, a questão principalmente agora, né, com a internet, dos influenciadores,
E Marx está vindo à tona, está vindo à baila, isso é muito bom, mas ao mesmo tempo me preocupa muito, porque tem uma galera aí falando de Stalin como se fosse assim uma coisa natural. E veja bem, minha preocupação não é falar de Stalin, porque eu acho que a gente não tem que ter preconceito. A gente tem que falar, porque a história não tem mocinho nem vilão. Então, assim, a gente precisa, né, se tem, por exemplo, como o João Carvalho falou lá na live dele, que tem escritos de Stalin, vamos ler os escritos de Stalin. Eu não sabia disso. Mas se tem, vamos ler. Acho que cabe, né, a nós que somos curiosos e tudo, saber disso, desse material. Agora, dizer que o cara, né, foi um anjinho e que ele não sabia de muita coisa e tal, também é perigoso. Ao mesmo tempo também, a gente sabe que existe um exagero da direita de colocar nas costas do cara 20, 30 milhões de mortes. Não foi isso, não. Também, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado. Eu evito essas polêmicas, mas eu acho que, ao mesmo tempo, é bom a gente saber das coisas e se informar e ser aberto mesmo, né, a novas informações. Mas, sobretudo, que a gente possa, nessas condições materiais adversas, que a gente possa tentar aí, levantar a essas teorias que são atuais até hoje, né? E tá aí, a gente está vendo o colapso do capitalismo acontecendo nos nossos olhos. Fala, Thiago. A gente está no momento polêmica já, é isso? Já entramos? Acho já que sim. No circo pegar fogo? Não, eu acho o seguinte, cara, eu tendo a concordar com o Marcos, mas eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado, em primeiro lugar, com o uso dessa palavra burocratização, porque eu acho que eu tenho medo que se gere uma espécie de conceito em si mesmo, que é, na verdade, uma palavra para lidar com processos que estão aí um pouco difusos. Né? Por isso que eu trouxe, em um momento aí no chat, eu citei o Daniel Ben Said, que era um trotskista, aliás, antes que me acusem, de que a burocratização é um aspecto da divisão social do trabalho, né? E eu acho que a gente tem que levar isso a sério, né? Não para transformar a burocratização em qualquer coisa, porque não se trata disso também, mas para perceber que a burocratização é um risco constante, porque a divisão social do trabalho existe, ela é um processo concreto do capitalismo, e nós, enquanto esquerda revolucionária, a gente parte do concreto, né, da realidade que a gente tem hoje. Né? A gente parte do capitalismo para superá-lo, para desmontá-lo, para destruí-lo e para criar alguma outra coisa. Então a burocratização tem que ser combatida, mas eu tenho um pouco de receio de transformar ela em algo em si, né? Pegar o intrínseco da burocratização. Eu não acho que passa por aí. Né? Eu acho que sim, a gente tem que investir em mecanismos para desfazer, né, para reformar a divisão do trabalho entre trabalho intelectual e trabalho manual. Né? E acho que com isso a gente consegue lidar com a burocratização. E aí, cara, sobre essa questão de stalinismo, enfim, eu que não sou trotskista, apesar de ter citado um trotskista, eu diria que enfim, eu acho que eu tendo a concordar com o stalinista pop do momento, entre muitas aspas, que é o Jones Manuel, de achar que esse é um falso debate. Eu acho que, enfim, pelo menos assim, todos os stalinistas, entre muitas aspas, né, sérios que eu conheço, pessoas que são acusadas pelo trotskismo de serem stalinistas, né, nenhuma dessas pessoas, pelo menos que eu conheça, pessoas sérias da esquerda, batem palma para os expurgos do Stalin ou lidam com Stalin como se ele tivesse sido Jesus na Terra, tá ligado? Eu acho que essas pessoas, sim, pegam escritos do Stalin e levam a sério a produção teórica do Stalin enquanto autor, e isso a gente tem que, como o próprio Marcos falou, a gente tem que considerar, né, no mínimo para ter honestidade intelectual, mas eu não conheço nenhum stalinista sério, enfim, pseudo-stalinista, né, acusado de stalinista, né, que bata a palma para Stalin de maneira unilateral. Né. Claro que existe maluco, eu acho que realmente existem os stalinistas, mas essas pessoas não estão no campo da disputa séria da esquerda revolucionária, pelo menos até onde eu saiba, né?
E eu acho também, enfim, como o próprio Marcos falou, né, que a gente tem que também tomar cuidado o que é crimes que realmente Stalin cometeu, né, de uma propaganda anticomunista que foi produzida na época. Isso é muito difícil, às vezes, de você conseguir separar, né, até porque a documentação na época é complicada, né, tem falsificações para todos os lados, tanto para o lado dos Estados Unidos e da Inglaterra, né, lembrando que a CIA aprendeu muito da inteligência inglesa, que já atuava há décadas, desde antes da Primeira Guerra Mundial, e que ensinou muito para a CIA quando a CIA se constituiu, né. Então, existem falsificações de todos os lados, também do próprio Stalin e da União Soviética, né, mas eu também tendo a olhar com uma certa... Cara, não sei, eu acho que essa história, essa possibilidade... Porque eu tenho muita desconfiança em qualquer tipo de personalismo, e eu acho o trotskismo, em muitos aspectos, muito personalista. Existem muitos outros autores na época que criticavam o Trotsky, né, não só o criticavam, mas o acusavam também. Ele era menchevique antes de entrar no partido bolchevique, por exemplo. Tudo bem, as pessoas podem mudar, né? Mas existem acusações na época de que ele era um espião nazista, e isso tende a ser desconsiderado e jogado fora pelo trotskismo de maneira um pouco automática, sem, no mínimo, sei lá, abrir espaço para dúvida. Assim. Eu não acho que necessariamente ele seja um espião nazista, mas, enfim, existem documentos, a gente precisa analisar esses documentos com seriedade, para ver se eles são falsificações, talvez realmente sejam, ou se existe algo de... Ou, sei lá, não que ele fosse um espião nazista, mas que ele realmente tivesse pensado na possibilidade de se aliar com a direita para derrubar Stalin, porque ele achava que estrategicamente poderia ser importante, enfim, sei lá, não sei. Eu não sou trotskista, e por esses motivos, né, enfim, isso. Queria só levantar polêmica. Paro por aqui. Vamos lá, vamos lá. Então, a gente está falando de socialismo científico, né? A gente está lendo uma autora aqui que, inclusive, é bastante criticada. Se ter uma ideia, a Rosa é criticada junto com a Columbine no feminismo, que é os estudos aos quais eu ando me debruçando nos últimos 5 anos. Elas são extremamente criticadas. Gente, eu estou lendo 2 autoras, que é a Silvia Frederici e a Maria Della Rosa, que são 2 italianas fodas para mim. Desculpa o palavrão na gravação, mas vai sair. E elas me trazem... As pessoas falam, mas a Frederici é contra o Marx. A Maria Della Rosa é contra o Marx. Não, nenhuma das 2 é contra o Marx. Porque para elas entendem que a partir do método de Marx, elas vão avançar com a teoria e ver o que o Marx não viu. E isso, para mim, fez muito sentido na medida que eu entendo, e aí a Rosa só confirma isso, e foi essa parte da Rosa que eu conheci muito antes dessa perspectiva da Rosa. E aí, quando a gente deu o texto dela, esse rigor teórico dela, é trazer o status de ciência para as ciências sociais. Né? E o que eu vejo? E aí eu concordo com o Thiago. Eu tenho pavor de personalismo em qualquer área da minha vida, a não ser no rock and roll. No rock and roll eu não quero que ninguém fale mal do Chris Cornell. Por quê? Porque eu gosto dele. O problema é que o Chris Cornell interfere muito pouco. Interfere, porque ele faz parte da superestrutura enquanto cultura, enquanto música, né? Mas interfere muito menos, por exemplo, do que um partido político que vai lá e vota determinadas medidas. Né? Penso eu, posso estar equivocado. E a gente está num fla-flu, parece fãs daquela galera que era emo na década dos anos 2000. E aí as mídias sociais trazem muito isso, que poderiam ser usadas pela esquerda para propagar teoria e conhecimento na atualidade, é usado como fonte. Vamos pegar o exemplo do Jones Manuel. O Jones Manuel, ele traz, independente de ele não ser trotskista, e eu vou falar sobre os trotskistas, uma questão que eu tenho pavor desde sempre, que é a arrogância intelectual. Ele pode trazer a mais rica teoria, mas ele é arrogante intelectual. E aí eu digo, vou dar outro exemplo. Tem amigos da USP que estão sempre em embate com o Jones Manuel, que são trotskistas, que também vêm com arrogância intelectual. A resposta de um para o outro é que a teoria que o Jones Manuel traz, que não é stalinista, e que os trotskistas trazem, que muitas vezes não é trotskista,
Nenhuma das duas, nesse momento, está respondendo à situação concreta da classe trabalhadora. Porque eles não trazem os elementos das teorias que possam ajudar a criar estratégia para tirar dessa merda. Então, para mim, é um discurso vazio e arrogante. E aí eu venho. Por que eu hoje me considero uma estudiosa do marxismo? E eu não consigo me enquadrar nem em trotskismo, nem em stalinismo, nem em leninismo. Primeiro, porque eu não me apropriei adequadamente da teoria para falar isso. Segundo, é que eu tenho uma crítica muito contundente aos trotskistas, essas quais eu conheço, e aí os leninistas, em alguma medida, pela perspectiva da vanguarda. Que aí eu venho um pouco da minha experiência com os movimentos sociais, partidos e sindicatos, que sempre tinham um raio de uma vanguarda que se dizia leninista ou trotskista, mas que falava e dialogava muito pouco com as pautas concretas da classe trabalhadora. Então, meu problema não é Trotsky, não é Marx, não é Lenin, são os trotskistas. E a forma como eles se apropriam da teoria. As formas que as pessoas... Não que eu seja o baluarte da apropriação teórica, mas eu acho que o debate, voltamos aqui para a Rosa, está muito como eles se apropriam da teoria. Então, assim, por exemplo, eu tenho muitas críticas à Revolução Permanente, porque parece que a esquerda brasileira e da América Latina fica numa eterna revolução permanente que nunca chega. Não vem com... Não tenta fazer essa correlação teoria revolucionária e prática revolucionária. Ao mesmo tempo, a esquerda brasileira e da América Latina pega a perspectiva de vanguarda leninista e fica nessa vanguarda nos seus apartamentos sem chegar próximo da classe trabalhadora em suas mais diferentes facetas. Já os marxistas ortodoxos só querem conversar com a fábrica. Por outro lado, algumas marxistas feministas só querem falar com as mulheres sem falar com os filhos. Então, assim, em vez de entender como frações da classe trabalhadora, são fragmentos da classe trabalhadora, cada um no seu quadrado, e cada um com seu ídolo, com seu fã, com seu pôster do Menudo na parede. Isso é irritante. E aí, vem outras teorias, porque a teoria marxista não é hegemônica em absoluto, mas vem outras teorias que, inclusive, respondem. Tem um livro do Safatli que saiu agora sobre a gestão do neoliberalismo, da subjetividade, né? São outras, como o pós-modernismo, que conversam com a subjetividade da classe trabalhadora e a classe trabalhadora entende que isso é o correto. Eu estou estudando agora, novamente, psicanálise, cada vez fica mais... Né? Então, por isso que eu digo que tem que fazer terapia, é isso. Me parece que você se dizer, eu sou trotskista, tá? O que a teoria que vocês estão elaborando contribui para mudanças significativas da classe trabalhadora? Ou é só um debate de Facebook? Pois é, eu não, tive minha época. Mas é isso, então, assim, isso afasta a classe trabalhadora. Tanto que a gente está tendo agora um questionamento das manifestações fora Bolsonaro. Porque virou um grande encontro de sábado à tarde, ou sábado de manhã da esquerda, que não conversa com os trabalhadores. Ao mesmo tempo, a gente está falando aqui de empirismo e teoria. É importantíssimo que continue se produzindo ciência nas universidades, nos grupos políticos, como a gente está fazendo nas organizações políticas. Mas isso aqui é apenas o subsídio para construir alternativas, senão não faz sentido. Deixa o Thiago falar, que de repente eu concluo mais coisas depois. Eu queria só fazer só um comentário rápido. Eu tenho total acordo com o que você falou agora, Janice, especialmente com a questão da arrogância e também do partido de vanguarda, mas só fazendo um meia-culpa para a questão do partido de vanguarda, estando novamente o Daniel Ben Said, um texto recente que eu li dele hoje, que para mim salvou a noção de partido de vanguarda, pensar a noção de vanguarda e de partido de vanguarda como uma espécie de memória coletiva da luta de classes. Então, o partido de vanguarda não é se colocar à frente da luta, mas é garantir algum tipo de continuidade na organização da luta socialista da classe trabalhadora, para além de quando as pessoas individualmente que estão inseridas nesse partido vão cansando, ou vão tendo que se mudar, ou tem outras prioridades na vida. Você tem essa organização coletiva aí, minimamente institucionalizada, que garante algum tipo de continuidade
na luta. Enfim, quase como uma espécie de memória coletiva. Eu acho que isso, exatamente, a vida concreta. Até porque ninguém aguenta militar a vida inteira. As pessoas têm os seus limites, e tudo bem que tem os seus limites, né? Então, o partido de vanguarda tem esse papel, assim, de garantir algum tipo de continuidade para além dos limites concretos da vida real das pessoas, né? E eu acho que isso, para mim, salva um pouco a noção de partido de vanguarda, se eu queria dizer isso. Eu vou até falar, porque eu vou procurar, bota a referência aí, porque realmente eu percebo, e aí eu quero fazer essa leitura, porque eu percebo que essas pessoas interpretam ao seu bel prazer o que são alguns conceitos. Eu posso discordar, mas o conceito é esse. Não existe assim, uma epidemia de que... Mas eu acho que fulano disse isso. Tá? Qual é o consenso científico sobre isso? Sobre este conceito? Eu acho que é isso. Aí não, eu acho que vanguarda é isso. Eu percebo que a interpretação de vanguarda é que existe os baluartes, inclusive tem gente que é parasitário na vanguarda, né? E que não permite, inclusive, o avanço. A gente volta à questão da burocracia rapidamente. Organizar o processo de trabalho é uma burocracia. É cada um saber o que vai fazer, é dividir as tarefas. O burocratismo, que é aquela coisa que emperra o processo. Eu penso que quando a gente fala em burocracia, e aí também tem um elemento, burocracia cubana, burocracia chinesa, é porque eles se engessam no poder de tal forma e criam uma estrutura de tal forma que não tem oxigenação e mudança. E para eles, a única forma de garantir o regime é assim. E aí é minha discordância. Então, a gente viu o que aconteceu com Cuba, na minha opinião, é complicado. Num país que se propõe, que fez uma revolução e tem uma burocracia socialista, prender revolucionários. É a contradição, mas é o que a tendência uma burocracia leva. E, ao mesmo tempo, a burocracia cubana, assim como a burocracia da União Soviética, abriu os capitais para o capitalismo. Né? Eu penso que Cuba está propiciando uma saída do regime, assim como a União Soviética fez o mesmo. Né? Mas eu acho que isso é papo para a gente pensar o próximo livro que a gente vai ler, inclusive. Vou ler, Tiago, obrigada. Vou ler, sim. Eu tenho pouquíssima leitura do Daniel Brança, já me recomendaram várias vezes, e eu tenho pouquíssima leitura dele. Quem me recomendou ele foi, inclusive, o Sean Peart, que é um professor da USP que está sempre brigando com o Johnny Manuel. Ele é um canadense que estuda a história do movimento social negro, estuda os Panteras Negras na USP, é um amigo meu, está sempre brigando com o Johnny Manuel, porque o Johnny Manuel fala que os trotskistas estão ocupados em discutir trotskismo. É bem... Pode, claro que pode sim. E eu acho que é isso, gente. Foi muito bom. A gente agora tem que pensar no próximo livro, a não ser que vocês queiram colocar mais alguma coisa. E eu acho que esse debate que a gente teve aqui no final, talvez a gente pudesse ler Lenin. Escolher um livro do Lenin e ler Lenin. Né? Ler Rosa, ler Lenin. Eu acho que é isso. Vocês querem dizer Qual seria, Janice, na sua opinião? Oi? O livro do Lenin? Não sei. Eu acho que talvez continuar nessa toada e isso, levantar no grupo. Mas eu sugeri Lenin, mas pode continuar na Rosa ou ir no próprio Trotsky. Mas eu acho que talvez o Lenin. Estado e Revolução? Talvez, que é um livro bem basicão. É um livro bem basicão do Lenin. Já li tem uns 10, 15 anos. Entendeu? Eu acho que pode ser sim, mas a gente joga lá. Inclusive, eu peço ajuda de quem tem acesso, porque o que eu tenho aqui é uma edição antigona. E ver qual o melhor que a gente consegue em PDF, que tem uma tradução mais interessante. Né? Eu tenho ele aqui em casa, deixa eu ver aqui qual é a Deixa a pirataria com o Tiago. Não, consegui uma versão em PDF com uma tradução boa, porque eu lembro que quando... Acho que foi o Ícaro que participou aqui com a gente, falou que essa tradução dessa editora, que eu esqueci o nome agora, fugiu. Que era ruim. E eu achei que era melhor, mas depois, lendo, a gente viu que tinha vários problemas de tradução, inclusive eu fui pesquisar depois, então veio uma melhor tradução. E também, e também pensar o melhor dia, gente, tendo em vista que vocês voltaram a dar aula. Né? O único dia que eu tenho realmente pegado é a quarta-feira, que eu já tenho a leitura do Marx. Mas pensar num dia que seja melhor para vocês e também pensar
Pois é. É isso, voltaram a dar aula presencial, alguns, eu acho. De noite, acho que o Claveria está dando aula de noite, não é isso? Eu estou dando aula todo dia de noite. Pois é, hoje você não deu Presencial, nenhuma, né? porque você está em greve, né? Agora oficial em greve, né? Não era igual aquela greve que vocês davam aula, não. Pode parar de gravar, inclusive, Gabriel. Gente, obrigada. Eu vou entrar em assuntos mais específicos. Por mim, terça-feira tá bom, assim, mas assim, dependendo dos colegas aí, tudo bem. Não, e pode também para ver, e aí eu pergunto a vocês,